E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Todo mundo sabe que o Kylian Mbappé é um dos principais jogadores de futebol de seleções aí desde que ele surgiu, né? Desde aquela grandíssima Copa de 2018 dele, onde ele se apresentou para o mundo. Porém, ele tem um ponto fraco, ele tem uma coisa a resolver na carreira dele, que é a Eurocopa. O Mbappé não surgiu a tempo de jogar a Euro de 2016 com a seleção francesa, naquela Euro que foi disputada em casa, que eles conseguiram chegar na final e acabaram perdendo para a seleção de Portugal. Então a primeira Euro que ele jogou foi a Euro 2020, que foi disputada em 2021, a Euro que tinha múltiplas sedes ali e que a seleção francesa chegava com muita banca, afinal de contas eles tinham ganhado a Copa do Mundo 2018, tinha uma geração absurda, vários jogadores muito bons em todas as posições, incluindo o próprio Mbappé, que já era um dos melhores jogadores do mundo. E ele vinha de uma temporada muito boa, uma das melhores temporadas da carreira dele, que foi a temporada 2021, uma temporada em que ele é artilheiro do campeonato francês, em que ele joga muito bem, não era um time tão bom do Paris Saint-Germain treinado pelo Maurício Pochettino, e mesmo assim ele consegue ter grandes momentos ali, hat-trick contra o Barcelona na Liga dos Campeões, doblete contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões também. Então o Mbappé chegava muito bem fisicamente e tecnicamente, chegava com boa expectativa para jogar a sua primeira Eurocopa. Mas aí é que a gente começou a ver justamente essa questão do Mbappé parecer que não se dá muito bem com a Eurocopa, que parece que a estrela dele não brilha tanto nessa competição. Acho que todo jogador às vezes tem algum fator aí na carreira dele em que parece que ele dá mais azar do que o normal, e por enquanto isso está sendo o caso do Mbappé, né, cara? A campanha da França naquela Euro começou nesse jogo aqui contra a Alemanha. Era um grupo um pouco complicado, né, com Alemanha, Portugal e Hungria. Embora a gente saiba que na Eurocopa é bem difícil uma seleção grande ser eliminada, afinal de contas também classificam ali os melhores terceiros colocados. Mas mesmo assim, jogos difíceis, e começou com esse jogo contra a Alemanha, em que a França venceu por 1-0 com um gol contra do Mats Hummels, que foi marcado aqui aos 20 minutos. Como vocês podem ver aqui, o time da seleção francesa era absurdo. Lloris, Lucas Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavard, Rabiot, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé e Benzema. Essa aqui foi a Euro que o Benzema retornou para a seleção francesa. Então a gente teve uma mudança de configuração no ataque, porque antes eles jogavam com o Giroud, inclusive foram campeões do mundo em 2018 com o Giroud ali no ataque. Só que aí o Benzema teve aquela conversa naquela época para retornar para a seleção francesa. Eles aceitaram e ele voltou para jogar essa competição. Então a expectativa ficou ainda mais alta. E aí talvez algumas pessoas até possam pensar: pô, beleza, mas talvez o desempenho do Mbappé na seleção francesa nessa Euro aqui não tenha sido tão boa, justamente por causa da entrada do Benzema, porque aí o Benzema é um jogador muito diferente do Giroud em característica. Só que aí, cara, sinceramente eu não acho que dá pra você problematizar a entrada de um cara do nível de jogo do Benzema. Ele é muito mais jogador do que o Giroud e acho que não deveria ser um impeditivo, não deveria ser um motivo de atrapalhar ali o desempenho do Kylian Mbappé. Eu acho que ele realmente fez um Euro abaixo por outros motivos. Nesse jogo aqui contra a seleção da Alemanha, por exemplo, não foi um jogo tão inspirado dele, mas também foi um jogo que ele acabou dando azar, porque ele até faz um gol na segunda etapa, só que esse gol é anulado por posição de impedimento. Inclusive seria um belo gol, uma bela batida ali de chapa, e também ele dá uma assistência para o Benzema nesse jogo aqui, só que a jogada também é anulada por impedimento. Então era um jogo aí que a gente poderia ter ele saído com um gol e uma assistência, ou pelo menos um gol ou uma assistência, mas os dois foram anulados por posição de impedimento do próprio Kylian Mbappé, né? Tava saindo ali um pouquinho antes e ficando em posição de impedimento. Então foi um jogo em que ele acabou não conseguindo participar de gol, e como vocês podem ver, ele só deu uma finalização a gol, né? Que foi uma finalização a gol no primeiro tempo, em que ele chuta de dentro da área, mas o Manuel Neuer consegue fazer a defesa. Depois disso a gente teve aqui então Portugal enfrentando a Hungria, né, no Matchday 2, em que o jogo terminou empatado em 1-1. E foi um jogo em que o Mbappé até foi bem. Acho que dos 4 jogos da França nessa Euro, esse aqui foi o melhor. Também foi contra a seleção mais fraca, tem que ser levado em conta, mas foi um jogo em que o Mbappé até participou bem. Só que também um jogo em que ele desperdiçou oportunidades ali, né? Especialmente uma que eu me lembro, no segundo tempo, que ele recebe uma boa bola do Griezmann, mas acaba finalizando em cima do Gulax, e o Gulax consegue fazer a defesa. E nesse jogo aqui também, o Mbappé não saiu com participação em gol, mas ele foi importante porque a jogada do gol do Griezmann, o gol que empata esse jogo, né? A França estava perdendo para a Hungria, é uma jogada do Mbappé, que ele vai para o fundo, joga a bola para dentro da área,
o defensor da Hungria corta mal, ela sobra pro Griezmann e o Griezmann finaliza. Então, e também tem outra jogada, né, no primeiro tempo ainda, nessa partida, em que o Mbappé dá uma ajeitada sensacional de chaleira para o Benzema chegar batendo. O Benzema estava com um gol à frente dele, completamente escancarado. Era só escolher o canto e fazer o gol, só que o Benzema acaba chutando para fora. Então aí é mais uma assistência que poderia ter sido dada para o Mbappé, mas que o Benzema acabou desperdiçando. E por fim, o último jogo da fase de grupos, eles acabaram enfrentando a seleção de Portugal, também uma seleção bem forte. E esse jogo aqui acho que foi o pior, cara. Acho que o Mbappé foi muito mal nesse jogo. Foi realmente um jogo em que ele não conseguiu fazer a diferença. Ele até inclusive perde um gol cara a cara, né? Uma bolaça que o Pogba enfia pro Mbappé. O Mbappé sai na cara do Patrício, do Rui Patrício, mas acaba chutando mal e o Rui Patrício acaba fazendo a defesa. Depois disso ele não conseguiu ir bem, não conseguiu gerar boas jogadas, não conseguiu marcar nem dar assistência. Então esse aqui acho que pra mim foi de todos os jogos do Mbappé em Euro, acho que esse aqui foi o pior. É justamente esse aqui, ó. O único chute dele no jogo, ele recebe, sai cara a cara com o goleiro. Acho que até foi afobado, porque você vê que o chute foi até de fora da área, né? Dava pra ele ter dominado, tentado escolher melhor o canto. Mas ele foi um pouco afobado, acabou finalizando assim que recebeu. E o Rui Patrício fez a defesa. E aí então a gente chega para esse daqui, né? O fatídico jogo contra a seleção suíça, que acho que esse daqui, cara, deve ter sido um dos momentos mais baixos da carreira inteira do Kylian Mbappé. Só que antes da gente passar por ele, meus queridos, eu preciso recomendar para vocês a LS FootJace, loja de camisas de futebol, loja parceira aqui do canal. E vocês podem ver, cara, que o uniforme da França ali na Euro 2020 não tava tão bonito assim, totalmente diferente desse uniforme aqui que eles estão utilizando na Euro de 2024. Esse uniforme aqui é maravilhoso, inclusive o meu é com o nome do Kylian Mbappé. E você pode estar adquirindo essa camisa personalizada na LS FootJace. Tem novidade lá, como vocês podem ver aqui. Chegou a camisa nova do Benfica, chegou a camisa nova do Celtic, além das outras que já estavam, do Milan, do Lyon, do Manchester City, do Liverpool, do Sporting, do Tottenham, do Real Madrid, enfim, as camisas novas já estão chegando por lá. Compre na LS FootJace, você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui para ir direto para o site deles, ou você pode acessar através do link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá certo? Se forem comprar camisas, considere comprar por lá que você vai dar uma força aqui usando o meu link, você vai dar uma força gigante aqui pro canal, tá certo? E continuando aqui, o jogo contra a Suíça foi um jogo que eu até acho, cara, que o Mbappé, ele teve duas nuances, digamos assim, nessa partida. Porque ele desperdiça boas chances que poderiam ter resolvido mais a parada para a França, mas ele também participa bem de 2 dos 3 gols, né, cara? Esse jogo aqui foi 3-3, a França sai atrás com o gol do Seferovic, depois ela vira, chega a ampliar para 3-1 o placar, só que aí a Suíça consegue empatar na reta final ali com mais um gol do Seferovic e um gol do Gavranovic, leva o jogo para a prorrogação, depois para os pênaltis e aí consegue eliminar a França. E desses 3 gols da França, os 2 do Benzema têm uma participação importante do Mbappé, porque o primeiro gol do Benzema, como vocês podem ver aqui, foi uma assistência do Mbappé, que ele passa por Benzema ali na entrada da área, o Benzema domina e finaliza para o gol. E o segundo gol do Benzema é numa jogada que tem participação crucial do Mbappé, porque ele dá um belo passe de calcanhar para o Griezmann recebe, toca de cavadinha, o goleiro dá o rebote, e no rebote o Benzema marca. Então os 2 gols do Benzema aí foram com participação decisiva do Kylian Mbappé. Porém, além disso, ele também ficou marcado por gols perdidos, né, cara? No tempo normal, ali nos 90 minutos, ele desperdiça uma chance claríssima de gol, uma jogadaça do Pogba. O Pogba passa para o Mbappé e ele chapa para fora, né? Uma chance desperdiçada aí que poderia ter feito a diferença na partida. E já na prorrogação, né? O jogo ali 3-3 na prorrogação, de novo o Mbappé recebe uma bolaça do Pogba, só que aí ele vai finalizar de perna esquerda, acaba pegando muito mal na bola, joga a bola para fora. Poderia ter sido o gol da classificação da seleção francesa. Mas o pior de tudo ainda estava por vir, cara, porque como eu falei, o jogo empatou em 3-3, o jogo foi para as penalidades e aí todos os jogadores converteram as suas cobranças. E aí chegou na 5ª cobrança da França, que o batedor era o Mbappé, e o Mbappé tinha que marcar para ir para as alternadas, né? Só que aí ele acaba desperdiçando, ele faz aquela batida ali
que não é nem no canto nem no meio do gol, é no meio termo, né? Aí facilita para o goleiro, o Yann Sommer consegue fazer uma boa defesa e assim a França é eliminada. A França, que era considerada a favoritaça para essa Euro, era a atual campeã do mundo, estava com um ataque absurdo com Griezmann, Benzema e Mbappé, mas acho que muito por conta do Mbappé não estar muito inspirado nessa competição, eles acabaram sendo eliminados bem cedo ali nas oitavas de final. Se fosse um Mbappé fazendo uma competição digna de Copa do Mundo, como ele costuma fazer, talvez a França tivesse conquistado esse torneio. E aí a gente chega então na Euro 2024, em que o Mbappé fez apenas uma partida, mas já mostra como ele tem uma maldição com essa competição, né, cara? Porque foi um jogo contra a Áustria, né, que nem estava sendo um jogo tão ruim do Mbappé. Ele participa da jogada do gol contra, né, ele que joga a bola para a área e que acaba saindo o gol contra do Ober, mas ele fica marcado por um gol inacreditável que o Mbappé perde, cara, que ele sai ali na cara do gol, era só ele, o goleiro escolheu o canto, jogar no gol e sair para o abraço, e ele acaba chutando para fora. Acho que dá para você dizer que esse foi um dos gols mais perdidos da carreira inteira do Mbappé. Um gol que um jogador do nível dele, numa competição como a Euro, não pode perder, né, cara? Poderia ter feito a diferença ali, a Áustria depois acaba pressionando ali a França para tentar um gol de empate, e se tivesse empatado teria sido porque o Mbappé acabou desperdiçando essa chance. Mas o pior de tudo nem foi isso, cara. O pior de tudo foi que o Mbappé simplesmente quebrou o nariz, cara, nesse jogo aqui. Eu não vou colocar a jogada aqui porque eu não quero que esse vídeo seja desmonetizado ali com muito sangue aparecendo, mas ele acaba quebrando o nariz numa jogada totalmente inoportuna ali, cara, que ele vai cabecear a bola, até consegue cabecear a bola, mas depois o ombro do jogador da Áustria acaba pegando no nariz do Mbappé e acaba quebrando o nariz dele. Ele sangra bastante e tá aí até em xeque a participação dele no restante da Euro, né? Porque talvez ele perca um jogo na fase de grupos, né, que seria o jogo contra a Holanda, ou talvez ele perca até os últimos 2 jogos da fase de grupos e só volte no mata-mata, e aí ele voltaria, né, como vocês podem ver aqui nessa arte do Bleacher Report, ele voltaria utilizando uma máscara ali, uma máscara de proteção, e aí se a galera já chama ele de Tartaruga Ninja, imagina então se ele estiver jogando com uma máscara, vai ficar mais Tartaruga Ninja ainda. E acho que toda a questão da decepção do Mbappé em Eurocopa é justamente pelo fato dele ser um jogador que normalmente corresponde muito bem jogando pela seleção francesa. Ele tem 47 gols com a seleção francesa, fatalmente será o maior artilheiro da seleção francesa em algum momento aí da carreira dele, e ele também tem um desempenho muito bom em Copa do Mundo, né, cara? Como vocês podem ver aqui as 2 Copas que o Mbappé jogou, na Copa 2018 ele fez 4 gols, né, sendo que 3 foram no mata-mata, 2 contra a Argentina e 1 na final contra a Croácia. Foi uma Copa do Mundo que ele apareceu muito bem ali com seus 19 anos de idade, e na Copa do Mundo de 2022 ele foi o artilheiro da competição com 8 gols marcados, sendo que 5 foram no mata-mata, 2 nas oitavas de final contra a Polônia e o hat-trick na final da Copa do Mundo, coisa que só ele e mais um outro jogador conseguiu em toda a história do futebol. Ele tem 12 gols em Copas do Mundo, fatalmente vai alcançar o artilheiro Klose, caso não aconteça nada de estranho na carreira dele, ele vai ser o maior artilheiro da história das Copas, porque a gente faz a projeção que o Mbappé jogue pelo menos mais 2 Copas do Mundo, quem sabe ele ainda pode jogar mais 3, então considerando a média de gols dele, acho que eventualmente ele vai acabar passando o Klose e se tornando o maior artilheiro da história da competição. Porém, em Eurocopas ele está deixando a desejar. Talvez seja até por isso que ele tenha falado que a Eurocopa é mais difícil do que a Copa do Mundo, né? Afinal de contas, para ele está parecendo mais difícil mesmo, já que ele consegue ir muito bem em Copas do Mundo, mas em Eurocopa ainda não. Inclusive é o título que falta para ele, né? Ele já ganhou a Copa do Mundo, já ganhou a Nations League lá no continente europeu, mas falta essa Euro para ele completar o futebol de seleções, digamos assim, né? Porque se ele ganha a Euro, depois ele poderia jogar aquela finalíssima e aí seria realmente, de fato, se ele vence a finalíssima, completaria completamente os 4 troféus do futebol de seleções que ele pode conquistar com a seleção francesa. Obviamente ficaria faltando a Liga dos Campeões da Europa, que ele ainda não conquistou no futebol de clubes, mas agora jogando no Real Madrid, a tendência é que mais cedo ou mais tarde isso aconteça, tá certo? Então foi isso, meus queridos, esse foi o vídeo, muitíssimo obrigado pela sua atenção, deixa aqui nos comentários se você acredita que nessa Euro o Mbappé vai dar a volta por cima e conseguir superar essa má sorte e esse azar que ele tem tido nessa grandíssima competição. Tem saído poucos vídeos aqui no canal, como vocês podem ver, porque assim, eu tô trabalhando o dia inteiro na cobertura da Euro lá no Eurofoot, então tá difícil de ter tempo aqui para fazer vídeo aqui, então se vocês quiserem deixar sugestões de vídeo aqui, eu vou estar lendo, tá? Porque eu não quero estar muito falando do futebol de clubes no meio de, Eurocopa, Copa América, então eu tô querendo deixar os vídeos do futebol de clubes para depois, tá certo? Valeu aí pela atenção nesse vídeo, deixa o likezinho, se inscreve no canal se não tá inscrito, e nos vemos então no próximo. Um grande abraço, valeu!